Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Aqui é Márcia do Questões da Vida Real. Nosso assunto de hoje é descalculia. Eu vou estar passando para vocês alguns sintomas para você saber se você é um descálculico ou se você conhece alguém que tem descalculia ou se tem algum membro da sua família que é um descálculico. Você vai saber reconhecer por esses sintomas, tá? Lembrando que a dificuldade de um descálculico nós já nascemos assim, tá? Isso é o nosso cérebro, nós nascemos com esta dificuldade, o nosso cérebro não registra facilmente a questão numérica. Outra coisa que é preciso deixar bem claro é que nós aprendemos com mais tempo, com mais dificuldade do que os outros. Leva mais tempo, mas aprendemos. E não confundir a dificuldade de um descálculico com um não aprendizado, tá? Tem muita gente que acha que o fato de não saber aquilo que precisa ser feito na parte matemática é descalculia. Não é. O descálculo, ele aprende, porém, isso não fica registrado, porque nós temos dificuldade com a memória de curto prazo, de curto e médio prazo, beleza? Então, vamos lá. Não se esqueça, se gostar, deixa o seu like, faça a sua inscrição e compartilhe com alguém, beleza? Vamos lá. O descálculo, ele tem a dificuldade de olhar relógios analógicos, né, tá voltando à moda agora, então ver as horas naquele relógio, aquele monte de números dentro de uma redomazinha quadrada ou redonda é complicado. Então, dificuldade com medidas em geral, tá? Então, quilometragem, medidas de distância, de comprimento, medidas de culinária, né? Receitas de culinária, aquele negócio de uma colher de chá, uma colher de sopa, é muito difícil. O descálculo tem dificuldade em fazer esse tipo de leitura. Uma outra coisa que o descálculico tem dificuldade é fazer cálculos mentais. Não peça, se você é um descálculico e você sempre tem essa dificuldade, principalmente se você é adulto, e você foge disso e não conta para ninguém por medo de ser rejeitado, eu quero dizer para você, se assuma, aceite-se, não tem como mudar o cérebro, então, mas existem formas de você encontrar um caminho para acertar isso. Observe-se, é assim que a gente vai descobrindo se tem ou não a descalculia, principalmente o adulto, porque tem medo de pedir ajuda, mas se quiser, existem os neuropsicólogos, os psicopedagogos, procure ajuda se você puder, se não, existem meios, tá? Nós temos facilidade para trocar a ordem de números. Isso acontece às vezes, placa de carro, número de casa, imagina, eu falo isso porque já aconteceu comigo, então isso é uma coisa que é recorrente. Dificuldades com lateralidade, direita, esquerda, com aquelas questões de espaço temporal, aquela situação de noção de direção, de distância, perto, longe, curto, comprido, temos dificuldades em fazer esses reconhecimentos, tá? E se nós geralmente quem é descálculo, gente, a descalculia ela não vem sozinha, ela sempre vem acompanhado com algum outro tipo de distúrbio, ok? E o distúrbio de lateralidade é um desses. Então, se você é destro, você vai sentir dificuldade da descalculia. Se você é canhoto, você vai ter mais dificuldade ainda. E se você é ambidestro, ou seja, você faz coisas, você escreve tanto com a direita como com a esquerda, ou faz coisas com ambas as mãos, é esquerdo na questão dos pés, destro na questão das mãos. Então, isso tudo causa uma confusão muito grande na nossa mente, nós que somos descálculicos. Então, nós temos essas dificuldades
que pode causar problemas sérios no nosso dia a dia e fazer com que as pessoas se afastem de nós ou nos rotulem como burros, preguiçosos, não queremos nada com nada, fogo de palha, aquela coisa toda. Dificuldade em olhar receitas entra nisso aí, como eu já disse. Uma outra coisa, não peça para um descálculo fazer problemas mentais, tá? Resolver questões mentalmente. Não vai rolar. Você pode saber a tabuada, você pode ter lido e relido 1 milhão de vezes. Você vai ter a dificuldade se você for um descálculo, porque nossa memória, como eu disse, nós temos dificuldade com memória de curto e médio prazo. Lembrar passos de danças, dificuldade com o tempo, tá? Nossa forma de olhar o tempo é muito diferente da forma como as outras pessoas olham. Nós precisamos ter contato com a data, nós temos que estar olhando datas, calendários para saber do dia. É provável que sejamos capazes de olhar umas 10, 15 vezes o mesmo calendário para saber a data em que estamos. A questão do tempo passado e presente, futuro também é algo muito complicado. O passado, a quantificação do passado é complicado para nós. Então, esse negócio de querer que a gente lembre, olha, quando foi isso, tal dia, tal hora, não, eu não vou lembrar. Nós temos que ter uma referência. Nós aprendemos a criar uma referência para descobrirmos, para nos mantermos informados para o nosso próprio bem. Mas se você tem um filho, ou se você tem um cônjuge que tem descalculia, e ele sempre vai esquecer datas de nascimento, de casamento, de namoro, de qualquer outra coisa. Se ele faz isso constantemente, saiba que não é por maldade. A nossa mente não registra. O que a nossa mente registra nas coisas do passado? As memórias. As memórias, elas são tão fortes que é o que nós registramos, mas não os números. Os números, para nós, não quer dizer muita coisa. E com relação ao futuro, tem muito a ver com planejamento estratégico, planejamento financeiro. Tudo que envolve metas, objetivos, estatística, previsões numéricas do que possa vir a acontecer, é difícil para um descálculo. Então, contagens de jogos, contagem sequencial. Nós temos muita dificuldade em manter uma contagem. Principalmente, nós começamos a contar, mas em algum momento a nossa mente se perde e nós pulamos dezenas, nós pulamos unidades, nós pulamos centenas. Então, nós temos dificuldade com contagem em geral, principalmente se for para contar coisas de jogo, se for para contar, fazer contagens de produção. Às vezes nós temos que contar umas 15 vezes para garantir que aquilo foi certo, né? E muitas vezes as pessoas acham que nós somos meticulosos e tal, mas na verdade nós estamos apavorados com medo de ter errado aquilo. Precisamos rever umas 15 vezes para saber que deu certo. Uma outra coisa que eu quero dizer aqui é que nos casos mais extremos, tá? Isso aqui só foi por alto, gente. Eu vou estar passando mais algumas coisas, mas aqui é só mais por alto mesmo. Só para você já ter um caminhozinho para você seguir se você é ou não descálculico. Se você tem esses sintomas, provavelmente você é um descálculico. Cura não tem, porque você teria que trocar o cérebro. Então,
E eu não considero uma doença, gente, já nascemos assim. Somos milhões de brasileiros com esse problema. Nascemos assim, é genético, tá? Ele é genético, hereditário. Então, a menos que seja causado por acidente, e aí já seria outra coisa, que seria a calculia, já é mais complicado, né? Então, mas nascemos assim, não há como você mudar seu cérebro. Você pode melhorar, pode reeducar seu cérebro, você pode criar saídas para conseguir esses acertos, né? Então, chega um momento que a gente passa a ter medo do número, tá? Chegamos a ter fobia de números. Não confundir com a ansiedade matemática, que é uma coisa extrema, ou o que eles chamam de aritmofobia, que é a fobia da aritmética. Então, a ansiedade matemática envolve as emoções, mas não é esse o caso. Nós passamos a ter medo. Então, quando nós desenvolvemos o medo dos números, nós vemos isso principalmente na parte financeira. Nós passamos a ter medo de olhar nossa conta bancária, conferir se teve as entradas, conferir a saída. Nós temos medo de fazer conferência do que recebemos. Nós passamos a não querer mexer com o dinheiro. Esse é um extremo. Então, tudo aquilo que envolver contagem, nós simplesmente vamos querer nos afastar. Por quê? Uma amiga deu uma definição bem legal sobre isso e eu concordo com ela. Nós fazemos da aceitação, dos números, a aceitação. E muitas vezes, o mexer com os números, que temos essa dificuldade, não assimilamos, nós não nos adequamos ao que as pessoas querem, levam essas pessoas a se afastarem de nós. Então, nós passamos a associar os números com a aceitação que se espera de nós. Então, quem trabalha com mídia social sofre bastante. Se é um descálculo, sofre muito. Se perde uma quantidade X de seguidor, ou passa a ter desespero para manter uma quantidade para manter os seus seguidores e fica enlouquecido se a coisa dá errada. Então, se você é um descálculo, saiba que podemos sim ter uma qualidade de vida maravilhosa. Nós podemos treino, começar do zero, fazer exercícios simples. E eu estou falando isso para adultos, tá? Podemos sim. Se você quiser um trabalho mais específico, mais especializado, você pode procurar um psicopedagogo para ele analisar e ver o grau ou o tipo de descalculia que você tem. Eu vou estar falando isso em outro vídeo. Mas não é um bicho de sete cabeças. Podemos ter sim qualidade de vida, podemos sim ter uma qualidade financeira de boa precisão, podemos ter qualidades de relacionamento familiar, sabendo lidar com a questão numérica, que envolve tudo e mais alguma coisa dentro de uma família, mas tudo exige tempo, persistência, compreensão do restante da família. É preciso compreender o que é uma descalculia, porque só sabe que o que é um descálculo quem é descálculo, gente. Porque muita gente finge não acreditar ou não acredita que temos essa dificuldade por sermos adultos. Então, se disser que a criança, que seu filho de 4 anos é um descálculo, eles vão acreditar. Mas se disser que você, de 35 anos, é um descálculo, parece que vão te olhar meio assim, entendeu? E isso nos machuca. Mas eu espero que tenha te ajudado. Eu espero que você se ache no meio disso. E vamos continuar falando sobre esse assunto, beleza? Beijo, fique com Deus e não esqueça, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva.